Pouco se sabe. Mas existe um tipo de maldade que cresce em silêncio, alimentado pela certeza de que ninguém está observando. É uma maldade que se esconde atrás de sorrisos inocentes e olhares angelicais, enquanto planeja seus próximos movimentos nas sombras. E quando essa maldade habita a mente de alguém há apenas 15 anos, o resultado pode ser mais perturbador do que qualquer filme de terror que você já tenha visto. Se você ignorar o que está prestes a descobrir, nunca mais conseguirá olhar para adolescentes da mesma forma, porque a verdade é que algumas dessas mentes jovens são capazes de fazer vai abalar tudo o que você acredita sobre inocência e juventude. Só aqui você terá acesso aos detalhes reais de um caso que a mídia tradicional preferiu esconder, porque revelar toda a verdade poderia causar pânico generalizado entre os pais. Não desligue agora, porque cada segundo deste relato vai te mostrar sinais que você precisa de consideração antes que seja tarde demais. Meu nome está ligado a investigações criminais há mais de 2 décadas, e posso garantir que este caso específico mudou para sempre a forma como análise de comportamentos juvenis. Talvez seu próprio filho, sobrinho ou aluno demonstre alguns desses sinais que você percebeu, e a diferença entre ignorar e agir pode ser uma linha entre prevenir uma tragédia ou se tornar parte dela. O que você descobrirá nas próximas palavras poderá salvar vidas, incluindo a sua própria. Mas existe uma pergunta que vai ficar martelando na sua cabeça até o final, e ela é tão inquietante que vai te fazer questionar tudo o que você pensou saber sobre a mente humana. Era uma terça-feira comum na escola secundária Riverside, em uma pequena cidade do interior onde todos se conheciam há gerações. O tipo de lugar onde as portas ficavam abertas. As crianças brincavam na rua até tarde e os pais confiavam uns nos outros sem questionamentos. Nathan Mills parecia ser exatamente o que você esperava de um garoto de 15 anos dessa comunidade. Notas acima da média, participou do time de basquete, ajudou a mãe com as compras no mercado e cumpriu os vizinhos com educação exemplar. Seus pais, David e Margaret Mills, eram orgulhosos de filho que nunca deu trabalho, nunca se envolveu em confusões e sempre voltava para casa no horário combinado. Mas havia algo que nem mesmo os pais mais atentos poderiam imaginar. Nathan desenvolveu um hobby que praticava religiosamente há mais de 1 ano, sempre quando tinha certeza absoluta de que estava sozinho. Ele estudava pessoas, não de forma acadêmica ou inocente, mas de uma maneira que revelava uma curiosidade doentia sobre vulnerabilidade humana e poder. Nathan descobriu que consegue ler expressões visuais, linguagem corporal e padrões comportamentais com uma precisão assustadora para sua idade. E mais perturbador ainda, ele usava esse conhecimento para manipular situações e pessoas ao seu redor. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu quando a professora Sarah Henderson começou a notar pequenas inconsistências no comportamento de alguns alunos. Crianças que sempre foram amigas começaram a se desentender por motivos aparentemente banais. Grupos de estudos se desfaziam da noite para o dia. Alguns estudantes desenvolveram medos irracionais sobre situações que antes enfrentavam normalmente. Sarah era experiente o suficiente para perceber quando algo artificial estava influenciando a dinâmica natural de uma turma, mas não conseguiu identificar exatamente o que era. Nathan desenvolveu um método quase científico para seus experimentos sociais. Ele identificava inseguranças específicas em cada colega, memorizava horários e rotinas, estudava relacionamentos familiares por meio de conversas casuais e observava reações emocionais em diferentes contextos. Então, de forma sutil e gradual, começava a plantar sentimentos de dúvida, medo ou conflito. Um comentário aparentemente inocente aqui, uma mentira bem construída ali, uma informação distorcida compartilhada no momento exato. Nathan descobriu que poderia orquestrar o caos emocional de outras pessoas como se fosse um maestro regendo uma sinfonia sinistra. O que tornava Nathan especialmente perigoso era sua capacidade de manter uma fachada impecável. Quando os conflitos que ele próprio criou explodiram,
ele sempre se posicionou como o mediador abrangente, oferecendo apoio e conselhos. Isso não apenas a mantinha livre de suspeitas, como também aumentou sua popularidade e a confiança que outros depositavam nele. Era um ciclo perfeito de manipulação que alimentava tanto seu ego quanto sua crescente necessidade de controle sobre as emoções alheias. Mas Nathan subestimou um elemento crucial em seus jogos psicológicos. A escola Riverside havia instalado um sistema de monitoramento por câmeras apenas 6 meses antes, como resposta a alguns pequenos furtos que aconteceram no final do ano anterior. As câmeras eram discretas e a maioria dos estudantes já havia se esquecido completamente de sua existência. Nathan também havia se esquecido, ou talvez nunca tenha dado a devida importância a elas, focado demais na emoção de seus experimentos para considerar que poderiam estar sendo observados. O momento decisivo aconteceu em uma sexta-feira de março. Emily Watson, uma garota de 14 anos conhecida por sua timidez extrema, teve uma crise de pânico no corredor principal durante o intervalo. Ela começou a gritar que alguém havia colocado uma cobra morta em seu armário, junto com um bilhete dizendo que ela era na próxima. Emily estava inconsolável, tremenda, e repetindo que sabia que alguém queria machucá-la, mas não sabia quem ou por quê. Vários professores correram para ajudar. Outros estudantes se aglomeraram ao redor da cena, e o caos se instalou rapidamente. Nathan apareceu como um anjo da guarda. Ele se mudou de Emily com calma. Conseguiu tranquilizá-la com palavras suaves e se ofereceu para acompanhá-la até a enfermaria. Os professores elogiaram sua maturidade e compaixão. Os pais de Emily ficaram profundamente gratos pela forma como Nathan cuidou da filha em um momento tão difícil. Ele se tornou o herói silencioso da situação, o jovem exemplar que todos os pais gostariam de ter como filho. Mas o diretor Robert Hayes decidiu investigar o incidente mais profundamente. Não por desconfiar de Nathan ou de qualquer pessoa específica, mas porque a segurança dos estudantes era sua prioridade máxima. Ele solicitou que o técnico em informática da escola, Marcus Chen, revisasse as gravações das câmeras de segurança dos últimos dias, focando especialmente na área próxima aos armários onde o incidente aconteceu. Marcus iniciou sua investigação sem expectativas específicas. Ele esperava encontrar talvez algum estudante brincalhão que houvesse pregado uma peça de mau gosto, ou possivelmente evidências de que alguém de fora da escola houvesse entrado no prédio. O que ele descobriu nas gravações deixou-o completamente chocado e o forçou a assistir às imagens várias vezes para ter certeza de que não estava interpretando errado o que via. As câmeras mostraram Nathan, durante 3 dias consecutivos, chegando à escola cerca de 20 minutos antes do horário normal. Ele usava esse tempo para observar padrões de movimento, identificar quando certos corredores ficavam vazios e estudar os horários em que diferentes estudantes visitavam seus armários. Na quinta-feira, um dia antes do incidente com Emily, as imagens revelaram Nathan se aproximando do armário dela com algo escondido debaixo da jaqueta. Marcus ampliou a imagem tanto quanto a resolução permitia e conseguiu identificar que Nathan estava carregando uma pequena caixa de sapatos. Ele abriu o armário de Emily usando algo que parecia ser uma chave ou ferramenta de abertura. Colocou o conteúdo da caixa dentro do armário, fechou tudo cuidadosamente e saiu pelo corredor com a mesma naturalidade com que havia chegado. Mas as revelações das câmeras não pararam por aí. Marcus decidiu revisar mais gravações, agora com uma nova perspectiva sobre o comportamento de Nathan. O que ele encontrou foi um padrão sistemático de comportamento predatório que se estende por semanas. Nathan era flagrado repetidamente se posicionando estrategicamente para ouvir conversas privadas, anotando informações em um pequeno caderno que sempre carregava e se aproximando de estudantes específicos em momentos quando eles estavam emocionalmente vulneráveis. Em uma gravação particularmente perturbadora, Nathan foi visto seguindo discretamente Jessica Martinez, uma garota de 16 anos, que havia recentemente passado por um arquivo difícil dos pais.
Ele a observou chorando sozinho no pátio durante o horário do almoço, anotou algo em seu caderno e depois se mudou dela, oferecendo um lenço e palavras de conforto. Na época, interpretei isso como gentileza sincera. Agora, com o contexto das outras descobertas, ficou claro que Nathan estava coletando dados sobre o estado emocional de Jessica para usar posteriormente. Outra gravação mostrou Nathan colocando algo no armário de Kevin Roberts, um garoto de 15 anos que havia confiado a poucos amigos sobre sua luta contra a ansiedade social. 2 dias depois dessa gravação, Kevin foi encontrado no banheiro da escola em estado de pânico, segurando uma foto extremamente constrangedora de si mesmo, que alguém havia tirado secretamente e colocado em seu armário, junto com uma nota anônima, ameaçando espalhar a imagem se ele não parasse de ser tão estranho. Marcos percebeu que estava lidando com algo muito além de travessuras adolescentes típicas. O nível de planejamento, observação e execução demonstrado por Nathan revelou uma mente que operava de forma calculista e predatória. Cada ação cuidadosamente orquestrada para causar o máximo impacto psicológico possível, sempre direcionada a estudantes que Nathan identificou como particularmente vulneráveis. A descoberta mais chocante aconteceu quando Marcos encontrou gravação de Nathan criando situações completamente fabricadas para gerar conflitos entre outros estudantes. Em uma ocasião, ele foi flagrado sussurrando algo no ouvido de Amanda Foster sobre sua melhor amiga, Lisa Chen. Menos de 1 hora depois, as câmeras captaram uma discussão acalorada entre Amanda e Lisa no corredor, que terminou com Lisa saindo correndo em lágrimas. Nathan então se mudou de Lisa, ofereceu apoio emocional e sugeriu que talvez Amanda não fosse uma amiga tão boa quanto ela pensava. O padrão era sempre o mesmo. Nathan criou o problema, observou o caos emocional resultante e depois se posicionou como solução, ganhando confiança e admiração de todos ao seu redor. Era uma forma sofisticada de manipulação psicológica que demonstrava um entendimento perturbador sobre a vulnerabilidade humana e as dinâmicas sociais. Marcos compilou todas as evidências em um relatório detalhado e o apresentou ao diretor Hayes. Ambos ficaram em silêncio por longos minutos após revisar o material. Hayes relata que estava lidando com uma situação sem precedentes em sua carreira de 25 anos na educação. Eles não estavam lidando com um valentão comum ou mesmo com um estudante perturbado de forma típica. Nathan demonstrou características que psicólogos associam a transtornos de personalidade graves, incluindo falta de empatia, manipulação calculista e uma necessidade patológica de controle sobre outros. A decisão sobre como proceder foi extremamente difícil. Hayes sabia que expor Nathan publicamente poderia arruinar permanentemente a vida de um garoto de 15 anos. Mas também entendeu que permitir que esse comportamento contínuo pudesse resultar em danos psicológicos severos para outros estudantes. Eles decidiram envolver discretamente os pais de Nathan e recomendar avaliação psicológica profissional imediata. Quando David e Margaret Mills foram chamados à escola para uma reunião urgente, eles esperavam ouvir talvez que Nathan tivesse se envolvido em alguma travessura menor ou que suas notas estivessem caindo. O que eles descobriram deixaram-os completamente devastados. Assistir às gravações de segurança mostrando seu filho, que eles conheciam como gentil e compassivo, sistematicamente torturando psicologicamente outros adolescentes, foi uma experiência que mudou fundamentalmente sua percepção sobre parentalidade e sobre como bem eles realmente conheciam seu próprio filho. Margaret começou a conectar pontos que antes pareciam insignificantes. Ela se lembrou de como Nathan sempre olhou para saber detalhes íntimos sobre conflitos na vizinhança, como ele tinha opiniões surpreendentemente perspicazes sobre problemas familiares de outras pessoas, e como ele frequentemente oferecia conselhos sobre situações que teoricamente não deveriam conhecer.
O que ela havia interpretado como maturidade emocional excepcional, agora revelava-se como evidência de uma mente que estava constantemente analisando e catalogando informações sobre vulnerabilidades humanas. David lembrou de conversas onde Nathan demonstrou um conhecimento quase enciclopédico sobre os medos e inseguranças de seus colegas de classe. Na época, ele ficou com a capacidade empática do filho. Agora entendia que Nathan não estava demonstrando empatia, mas sim um entendimento clínico sobre como explorar fraquezas emocionais. A avaliação psicológica realizada pela doutora Helena Vasquez confirmou os piores temores de todos os envolvidos. Nathan demonstrou características consistentes com um transtorno de personalidade antissocial emergente, incluindo manipulação sofisticada, falta de remorso genuíno e uma visão instrumentalizada de relacionamentos humanos. O que tornou o caso particularmente preocupante foi a idade de Nathan e o nível de sofisticação de seus comportamentos manipulativos. Durante as sessões de terapia, Nathan inicialmente tentou manter sua fachada de adolescente incompreendido. Ele alegou que suas ações foram mal interpretadas, que ele estava apenas tentando ajudar seus colegas e que as pessoas estavam exagerando situações normais. Mas quando confrontado com evidências irrefutáveis das câmeras de segurança, sua máscara começou a cair. Nathan admitiu que sentiu uma satisfação intensa ao observar as reações emocionais de outras pessoas, especialmente quando essas reações foram causadas por suas próprias ações. Ele descreveu como planejava meticulosamente suas intervenções para maximizar o impacto emocional, como estudava padrões comportamentais para identificar os melhores momentos para agir, e como sentia uma sensação de poder ao ver as pessoas confiando nele para apoio emocional após situações que ele próprio havia criado. O aspecto mais perturbador das revelações de Nathan foi sua descrição clínica e desapaixonada sobre o sofrimento que causou. Ele não demonstrou remorso genuíno, mas sim frustração por ter sido descoberto. Nathan via outras pessoas essencialmente como peças de xadrez em um jogo que ele controlava, e a possibilidade de e que suas ações causassem dor emocional real e firmeza pareciam ser irrelevantes para ele. A doutora Vasquez explicou aos pais que o comportamento de Nathan não surgiu da noite para o dia. Transtornos de personalidade antissociais geralmente têm raízes na infância e se desenvolvem gradualmente ao longo dos anos. Ela sugeriu que Nathan provavelmente havia praticado formas menos sofisticadas de manipulação há muito tempo, possivelmente desde os 8 ou 9 anos de idade, mas que recentemente foram desenvolvidas habilidades e oportunidades para implementar esquemas mais desenvolvidos. O tratamento de adolescentes com características antissociais é notoriamente difícil, porque a terapia tradicional depende da capacidade do paciente de desenvolver empatia sinceramente e reconhecer o impacto de suas ações sobre os outros. Nathan demonstrou resistência significativa a ambos os conceitos. Ele poderia intelectualmente entender que suas ações causavam sofrimento, mas essa compreensão não se traduzia em motivação emocional para a mudança de comportamento. As outras famílias afetadas reagiram de formas diferentes quando foram informadas sobre as descobertas. Alguns pais ficaram furiosos e exigiram que Nathan fosse removido permanentemente da escola. Outros sentiram uma mistura de colapso por finalmente entenderem o que havia estado afetando seus filhos, e horror ao perceberem a extensão da manipulação. Emily Watson, que havia sofrido uma crise de pânico, desenvolveu sintomas de estresse pós-traumático que persistiram por meses após a revelação. O caso de Nathan levantou questões profundas sobre como identificar sinais precoces de transtornos de personalidade antissociais em adolescentes. A doutora Vasquez explicou que muitos comportamentos que Nathan demonstrava poderiam facilmente ser mal interpretados como sinais de atualização emocional excepcional. Sua capacidade de oferecer apoio emocional convincente
Seu conhecimento sobre dinâmicas sociais e sua habilidade para mediar conflitos eram, na verdade, manifestações de uma mente que estudava comportamento humano de forma predatória. A escola implementou novos protocolos para monitoramento de comportamento estudantil, incluindo treinamento para professores sobre sinais de manipulação psicológica. Eles também expandiram o programa de câmeras de segurança e estabeleceram procedimentos mais rigorosos para a investigação de incidentes que envolviam múltiplos estudantes ou padrões de conflito inexplicáveis. Nathan foi transferido para uma escola especializada em estudantes com necessidades comportamentais especiais, onde poderia receber supervisão mais intensiva e terapia continuada. Seus pais iniciaram terapia familiar para aprender a identificar e responder especificamente a tentativas de manipulação, porque a doutora Vasquez alertou que Nathan provavelmente continuaria testando limites e procurando formas de exercer controle sobre as pessoas ao seu redor. O processo de recuperação para outras crianças afetadas varia significativamente. Algumas dicas podem superar rapidamente o trauma de descobrir que foram manipulados, especialmente com o apoio adequado de familiares e terapeutas. Outras dificuldades foram para a confiança em relacionamentos, porque a experiência com Nathan havia abalado fundamentalmente sua capacidade de distinguir entre genuinidade e manipulação em interações sociais. Emily Watson, em particular, teve um processo de recuperação longo e difícil. A descoberta de que sua crise de pânico foi causada artificialmente por alguém que ela considerava um amigo gentil criou uma sensação profunda de violação e paranoia. Ela desenvolveu dificuldades para frequentar a escola, sintomas de ansiedade generalizada e uma hipervigilância sobre comportamentos e motivações de outras pessoas ao seu redor. A investigação também revelou que Nathan havia documentado meticulosamente suas atividades em um diário digital criptografado que foi descoberto em seu computador pessoal. As entradas detalharam não apenas suas ações, mas também suas análises sobre eficácia de diferentes técnicas de manipulação, observações sobre vulnerabilidades específicas de cada colega e planos para experimentos futuros. O diário era mais como um manual científico de manipulação psicológica dos pensamentos típicos de um adolescente. Uma entrada particularmente chocante descrevia como Nathan havia observado nas últimas semanas Jessica Martinez para identificar exatamente quando e como ela era mais vulnerável emocionalmente. Ele documentou que ela chorava sempre no mesmo local do pátio, nos mesmos horários, e que respondia especificamente a tipos específicos de apoio emocional. Nathan então usou essas informações para se posicionar como uma fonte confiável de conforto, obtendo acesso a informações íntimas sobre a situação familiar de Jéssica, que ele posteriormente usou para manipular situações sociais envolvendo ela. O diário também revelou que Nathan foram desenvolvidos perfis psicológicos detalhados de praticamente todos os seus colegas de classe. Ele categorizava as pessoas com base em tipos de vulnerabilidade, responsividade a diferentes formas de manipulação e utilidade potencial em seus esquemas. Algumas pessoas foram marcadas como alvos primários para experimentos, outras como ferramentas úteis para instruções primárias, e algumas foram simplesmente ignoradas por não apresentarem características que Nathan considerava interessantes ou exploráveis. A descoberta do diário forçou uma reavaliação completa da extensão das atividades de Nathan. Ficou claro que o incidente com Emily foi apenas a ponta do iceberg, e que Nathan estava operando um sistema modificado de manipulação social que afetou praticamente toda a dinâmica social de sua turma. Muitos conflitos, ansiedades e mudanças comportamentais que foram atribuídas ao estresse normal do adolescente agora puderam ser rastreados diretamente às orientações calculadas de Nathan. Os pais de Nathan lutaram intensamente com questões sobre como algo assim poderiam se desenvolver sem que eles percebessem. Eles revisaram memórias da infância de Nathan, procurando sinais que poderiam ter perdido.
Margaret lembrou de algumas graças, onde Nathan havia demonstrado uma crueldade casual com animais pequenos, mas na época ela atribuiu isso à curiosidade infantil normal. David lembrou de como Nathan sempre parecia estar no centro de conflitos entre irmãos de famílias vizinhas, mas sempre de forma que o fazia parecer o pacificador em vez do instigador. A terapia familiar revelou padrões de comportamento que haviam sido despercebidos por anos. Nathan havia estado testando e refinando técnicas de manipulação em casa, mas de formas tão sutis que seus pais interpretavam seu comportamento como precocidade emocional. Ele sabia exatamente como abordar cada pai para conseguir o que queria, como criar situações onde parecia estar sendo injustiçado para ganhar simpatia, e como usar informações sobre dinâmicas familiares para sua vantagem. A doutora Vasquez explicou que crianças com tendências antissociais frequentemente desenvolvem suas habilidades primeiro no ambiente familiar, porque é onde elas têm mais oportunidades para observar padrões comportamentais e testar diferentes abordagens. Nathan havia anos aperfeiçoando sua capacidade de ler e manipular seus pais antes de aplicar essas habilidades no ambiente escolar. O caso chamou a atenção de pesquisadores especializados em psicologia do desenvolvimento, porque Nathan representou um exemplo relativamente raro de transtorno de personalidade antissocial emergente, documentado em detalhes através de evidências objetivas. A combinação das gravações de câmeras de segurança e do diário digital revelou insights únicos sobre como uma mente antissocial jovem opera e se desenvolve. Pesquisadores notaram que Nathan demonstrou um nível de sofisticação em manipulação social que geralmente não é visto até o início da idade adulta. Sua capacidade de manter várias pessoas simultaneamente, planejou esquemas de longo prazo e adaptar suas abordagens com base em feedback sobre eficácia, sugeriria um grau de desenvolvimento psicológico atípico para sua idade. O aspecto mais preocupante das descobertas foi a indicação de que Nathan estava apenas começando a explorar seu potencial para manipulação e controle. Suas entradas de diário sugerem que ele via suas atividades na escola como uma espécie de laboratório para desenvolver habilidades que ele pretende aplicar em contextos maiores no futuro. Ele começou a pesquisar sobre psicologia social, técnicas de persuasão e dinâmicas de poder em preparação para o que ele descrevia como projetos mais ambiciosos. A comunidade escolar teve que lidar com as consequências das ações de Nathan muito tempo depois de sua transferência. Muitos estudantes se esforçaram para confiar uns nos outros, porque a revelação de que foi sistematicamente manipulada por alguém que consideravam um amigo criou uma sensação generalizada de paranoia sobre motivações e lesões em relacionamentos. Professores relatando mudanças significativas na dinâmica de suas salas de aula. Estudantes que antes interagiam de forma natural e espontaneamente se tornaram mais cautelosos e calculistas em suas interações sociais. O ambiente que antes era caracterizado por confiança e abertura se transformou em algo mais guardado e suspeitoso. A escola implementou programas educacionais sobre reconhecimento de manipulação psicológica e habilidades de pensamento crítico sobre motivações sociais. Eles trouxeram palestrantes especializados para ajudar os estudantes a entender a diferença entre apoio genuíno e manipulação planejada. O objetivo era ajudar os jovens a desenvolver um senso mais refinado sobre relacionamentos, em relacionamentos sem se tornarem paranoicos ou incapazes de formar conexões genuínas. O caso também mencionou questões sobre privacidade e monitoramento em ambientes educacionais. Embora as câmeras de segurança tenham sido fundamentais para descobrir as atividades de Nathan, alguns pais expressaram preocupações sobre a extensão da vigilância e seu impacto sobre o desenvolvimento normal de adolescentes. A escola teve que equilibrar necessidades de segurança com respeito pela privacidade e desenvolvimento saudável de seus alunos. Nathan continuou em terapia intensiva por anos após sua transferência. O progresso foi lento
e frequentemente frustrante para todos os envolvidos. Ele demonstrou uma capacidade intelectual para entender conceitos sobre empatia e consequências de ações, mas a aplicação emocional desses conceitos permanece extremamente limitada. Muitas sessões de terapia se concentraram em ajudar Nathan a desenvolver mecanismos internos de controle sobre seus impulsos manipulativos, já que motivações empáticas naturalmente evidentes estão além de seu alcance. O terapeuta de Nathan, Dr. Michael Rodrigues, notou que Nathan parecia ver a terapia como outro tipo de jogo ou desafio intelectual. Ele demonstrou satisfação em entender as técnicas terapêuticas e, frequentemente, tentou usar esse conhecimento para manipular o processo de tratamento. Isso criou uma situação onde o progresso terapêutico tinha que ser medido de formas não convencionais, focando mais em comportamentos observáveis do que em mudanças emocionais relacionadas pelo próprio Nathan. À medida que Nathan envelhecia, ficou claro que ele havia desenvolvido uma compreensão sofisticada sobre como apresentar uma fachada de normalidade e recuperação para satisfazer as expectativas sociais. Ele aprendeu a expressar remorso de forma convincente, a demonstrar preocupação sobre o bem-estar de outros e a participar de atividades pró-sociais. No entanto, o monitoramento de cuidados revelou que esses comportamentos eram performativos em vez de genuínos. Essa situação perturbadora não é isolada. Especialistas em psicologia forense estimam que uma porcentagem significativa de indivíduos com transtornos de personalidade antissocial começa a demonstrar sinais durante a adolescência, mas que a maioria dos casos passa despercebida porque os comportamentos são sutis ou são mal interpretados como positivos. Nathan representa um exemplo extremo de como uma mente jovem pode desenvolver habilidades de manipulação sofisticadas muito antes que sistemas de detecção tradicionais sejam capazes de identificar o problema. A história de Nathan serve como um alerta sobre a importância de observar não apenas o que os jovens fazem, mas também como e por que eles fazem. Comportamentos que parecem altruístas, empáticos ou maduros podem às vezes mascarar motivações muito diferentes. A chave está em prestar atenção aos padrões de longo prazo, consistência entre comportamentos públicos e privados e reações emocionais versus performáticas. Pais e educadores precisam desenvolver uma compreensão mais matizada sobre desenvolvimento emocional normal versus sinais de manipulação precoce. Isso não significa se tornar paranoico sobre todas as interações sociais de crianças e adolescentes, mas sim manter uma consciência sobre padrões que podem indicar uma visão instrumentalizada de relacionamentos humanos. Você provavelmente está se perguntando como isso poderia acontecer tão perto de você sem que percebesse. A verdade é que Nathans existe em todas as comunidades, em todas as escolas, em todas as famílias. Eles aprenderam desde cedo a esconder suas verdadeiras naturezas atrás de máscaras perfeitamente construídas. Seu próprio filho pode estar convivendo diariamente com alguém assim, ou pior ainda, pode estar sendo influenciado por alguém que vê relacionamentos como jogos de poder e pessoas como peças de xadrez. Este caso não é uma exceção assustadora que aconteceu longe de você. É um exemplo do que pode estar acontecendo bem debaixo do seu nariz, protegido pela sua própria confiança na segurança natural da juventude. Se esta história te impactou tanto quanto deveria, compartilhe com outros pais, outros educadores, outras pessoas que têm adolescentes ao seu redor. Porque reconhecer esses sinais pode ser uma diferença entre proteger uma criança inocente e permitir que ela se torne a próxima vítima de um predador emocional disfarçado de anjo.